artístico. Ok. O meu nome é Michele Godoy, eu tenho 42 anos, eu tenho um casal de filhos, o Christian com 20, a Lavínia com 16, esposa do Paulo, e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas moro em São Paulo há mais ou menos uns 14 anos. A arte sempre esteve comigo, assim, eu nasci artística, eu falo, porque desde criança eu gostava de tudo que era artesanal, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo que a gente precisa ganhar dinheiro. E acabou que a arte tinha ficado num segundo plano até então. Mas, depois que a gente passa dos 40, a gente não quer mais saber do que é necessário para o mundo, né? A gente começa a olhar o que é necessário para a gente. Eu estava, assim, num ponto da vida que eu não me sentia feliz com o que eu estava fazendo, né? Isso não me satisfazia mais. A questão só de olhar para o dinheiro não era interessante para mim. Claro que a gente precisa de dinheiro, eu não sou besta, né? A gente paga a conta com dinheiro. Mas só o dinheiro não era suficiente. Não adiantava eu estar numa profissão só para ganhar dinheiro. Isso não me alimentava mais. E eu sempre tinha comigo que quando eu aposentasse eu ia trabalhar com arte. Mas eu falei, mas por que eu preciso esperar aposentar? Não preciso. Né? E comecei a considerar um monte de coisa que eu não considerava e aprender um monte de coisa e fazer formação também em várias frentes diferentes. Eu me formei como coach, fui fazendo as graduações até chegar a Master Coach. Então, as minhas formações elas são um pouco contraditórias. Eu sou designer de ambientes. Eu sou formada em mecânica de automóveis, sou formada em inglês, sou formada em coaching, sou formada como terapeuta de saberes femininos e mais um bocado de coisa. E nesse processo de buscar o que falava com a minha alma, né, foi que eu encontrei a resina. Assim, num processo de autoconhecimento, buscando o que ia me interessar e tal, conheci sobre a resina. E aquilo, assim, eu não quis mergulhar logo de cara, porque eu quis entender um pouco mais sobre aquilo ali, se realmente ia ser interessante mergulhar nesse caminho e tal. E comecei a assistir vídeos, maratonar mesmo, e descobri um pouco mais sobre o universo da resina. E quando tinha uns 6 meses que eu estava, assim, apaixonada por aquilo ali, eu resolvi entrar num curso e dar início a tudo. Então, veio de um processo longo de crescimento pessoal, busca da cura pessoal. Então, assim, a arte, na realidade, minha visão, é que foi uma terapia na tua vida. Sim, foi num momento assim que eu estava... até hoje eu faço terapia porque eu acho imprescindível. Assim, eu não sei por que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com isso, porque é uma coisa maravilhosa para a vida da gente, a gente começar a se entender melhor. E eu estava nesse processo de terapia, eu estava buscando uma cura para mim, uma cura que eu falo, não estava doente, graças a Deus, mas uma cura emocional, uma cura mental, sabe? Ver propósito no que eu estava fazendo, porque eu não estava vendo. Sabe, eu estava trabalhando por trabalhar para ganhar dinheiro, mas não via propósito nenhum naquilo, assim, além de pagar as contas. Pagar as contas é o propósito óbvio, mas além disso não tinha mais nada para mim. Eu não me sentia feliz ali. Sim. Então era uma coisa que assim, eu estava numa busca de cura interna e descobri a resina. Tanto que assim, uma das coisas que diferenciam o meu trabalho da grande maioria das pessoas que trabalham com resina, foi justamente que eu quis trazer a cura para o que eu faço. E foi assim, da mesma forma que eu estava utilizando a cura para mim, eu quis trazer isso para outras pessoas. Então eu utilizo cristais, pedras, ervas, sementes, nas peças que eu faço, justamente por essa energia de cura que elas trazem para a gente. Então, eu poderia dizer que você faz um trabalho de arte levando a cura, a sua arte é sensitiva. Você é sensitiva para fazer determinada peça. Isso, é uma arte de cura. É única, então. Cada peça é única e vai servir só para aquela pessoa. Exato. Tá. Desde que eu comecei,
né, que eu comecei a estudar todas as propriedades de cristais, de pedras específicas, de ervas específicas, e fui montando um banco de dados. Porque quando a pessoa me procura para fazer algo, e se ela deseja um objeto de cura, eu faço um estudo especial e específico para aquela pessoa. Você nunca vai ver, por exemplo, 2 amuletos iguais, porque aquele amuleto é estudado para aquela pessoa. E muita gente confunde isso com algo místico, misterioso, religioso, fantasioso, mas não é isso. A física quântica, ela prova que tudo que é vivo é energia. Tem energia, é composto de energia. Então, se tudo tem energia e vive pela energia, através da energia, por que não a gente não utilizar tudo que tem na natureza a nosso dispor para facilitar a atração desse tipo de energia que a gente quer para a nossa vida? Então, foi através assim, né, de tudo que eu descobri para mim, no meu processo de cura, eu quis levar isso para outras pessoas também. Porque eu não posso guardar isso só para mim, né? Sim. Se é uma coisa que transformou minha vida, que foi tão maravilhosa para mim, por que eu vou guardar isso para mim? Não vou, sabe? Eu tenho que levar isso para as outras pessoas também. E aí eu comecei a fazer vários amuletos estudados para as pessoas especificamente. E como a resina é um material que ele tem assim uma versatilidade muito grande, ela pode servir para muita coisa. As pessoas começaram a me pedir outras coisas também, outros objetos em resina. E eu fui fazendo, porque é uma coisa que eu gosto. Mas eu acho importante, quando você está falando, a gente desmistificar algumas coisas. Porque Sim. Você está falando dessa parte sensitiva, dessa parte de sentir o que você está fazendo, ou Sim. sentir a necessidade do que aquela pessoa te pede. Não sei nem se dá para chamar de cliente essa pessoa, mas vamos chamar dessa pessoa que precisa desse carinho que você... Sim. Que você molda ou você coloca nessas peças, mas na realidade não é simplesmente uma peça. Quando você fala em amuleto, nós estamos assim, o nosso imaginário, quando você fala em amuleto, ele pensa em energia. Sim. Um amuleto é alguma coisa, fala, eu tenho um amuleto de força, na realidade isso tudo está no nosso imaginário desde criança. Sim, verdade. Né? Então, você pode ter 95 anos, 105 anos, você tem aqueles objetos ou aquelas peças que são importantes para você. Sim. Então, esse processo que você tem de entender, eu vejo assim, tá? Sim. De entender o que aquela pessoa precisa, o que ela quer, o que ela quer carregar consigo, é muito interessante. Não é simplesmente um objeto. Exato, exato. É específico, é exclusivo, é estudado para aquela pessoa, é tratado energeticamente para aquela pessoa. Tanto que assim, se eu não estou bem, eu não produzo. Eu vou primeiro fazer o que vai me deixar bem para que eu possa colocar naquela peça que eu vou fabricar para aquela pessoa a melhor energia que eu tenho. Se eu acredito que o universo é energia, se a física quântica me diz que o universo é energia, eu vou trabalhar numa peça de um cliente ou de uma pessoa, né? Que para mim é mais que cliente mesmo, porque a gente acaba... essa relação da pessoa me explicar o que está acontecendo na vida dela, para eu fazer algo específico para ela, realmente a gente passa de cliente. Começa a ter uma ligação, né? Sim. Então, como que eu vou tocar na peça de uma pessoa se eu não estou bem? Eu não faço. Sabe? Eu tenho toda uma lista de coisas que eu faço para elevar minha vibração primeiro, para depois sentar para produzir. Claro que ninguém é 24 horas feliz, contente e energético o tempo todo, porque não tem como. Né? É ser humano. Somos humanos. Mas eu não sento para produzir se eu não estou bem. Então, eu faço uma meditação, eu desço para pegar sol, se tiver sol, porque o sol, para mim, é igual ligar celular na tomada. Eu me recarrego automaticamente. É muito bom. Isso tem alguma coisa a ver com as filosofias egípcias do sol? Porque eles também eram assim, algo maravilhoso, no sentido de fazer amuletos, de escrever nos seus papiros, aquilo, mas era uma coisa com o sol muito grande, né? Que é então, instintivamente eu acredito que sim, sabe?
para mim é uma forma de recarga. Ou eu, por exemplo, eu tomo banho com um óleo essencial, eu coloco uma música de elevação vibracional, eu faço um conjunto de coisas para estar bem, para fabricar a peça daquela pessoa. Se eu acredito, né, e se a física quântica prova que tudo é energia, eu não vou pôr a mão ali na produção do cliente se eu não estou bem, né? Então, eu faço o que eu preciso para ficar bem e aí eu faço a produção. E é muito interessante, assim, poder atender as expectativas das pessoas através do que eu estou estudando, apliquei para a minha vida e quero levar para a vida delas. Olha, muito interessante, realmente, porque você produz com amor, né? Sim. Então tem tudo a ver com o Café Pelegrini, que também é produzido com amor, tá? Então Sim. É muito legal isso. O artesanal traz o amor, né, na gente, porque ninguém consegue trabalhar artesanalmente se não colocar amor ali, porque não tem como, sabe? Você se entrega para aquele trabalho. Quando a gente fala que a gente dá o sangue pelo trabalho, com o artesanato normalmente é literalmente, não é no sentido figurado. Assim, não, é aquela coisa da mão, da entrega, da energia, é sensacional. Sim, sensacional. sim.